Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e receba daí toda essa energia positiva que a gente emana daqui. E claro, que possamos ter e fazer dias melhores em nossas vidas e na vida de todos aqueles que nos acompanham. É isso aí, galera, começando o dia em altíssima vibração e com muita informação. Olha só, galera, a melhor hora de inventar a roda é agora. Você sabia que você está vivendo na década de 20? Isso mesmo, galera. Olha só que interessante. Vale a pena você fazer uma consulta, uma breve pesquisa, para você ver o que estava acontecendo exatamente há 100 anos atrás, no mundo, no nosso país, na cidade onde você mora, no estado, enfim. Porque, olha só, galera, lá em 1920 foi inventado nada mais, nada menos do que o carro, a produção em série do primeiro veículo automotivo. Olha só que importante. E isso deu um salto na industrialização no mundo, isso naquela época, 100 anos atrás, em 1922. O Henry Ford, ele criou o Model T, né? Foi o primeiro veículo para se dirigir. E nessa década de 20, também, olha só o que aconteceu. Foi inventado a televisão, né, aquele tubo, né, daquelas antigas televisões, né. Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia as TVs, né, que tinha na minha casa, dos meus pais, eram aquelas TVs de tubo, né, mais alta tecnologia. E aí que foi ficando cada vez mais fino do jeito que a gente conhece. Mas olha só, em 1920 também foi inventado o primeiro rádio a pilha. Já existiu o rádio, né, as pessoas já tinham ali o rádio décadas antes, né, de 1920. Mas em 1920 foi criado o primeiro rádio a pilha. Galera, todas essas... mais uma coisa, né? Entre muitas coisas que foram inventadas lá, mas essa década em específico foi chamada de década dos loucos, né? Olha só, a década de 20, galera? Porque a galera daquela época tinha uma visão revolucionária diante de tudo que estava acontecendo. Então, muitos desses, entre aspas, loucos, inventaram suas rodas, inventaram as rodas da sociedade, né? Porque uma vez que inventaram o automóvel, por exemplo, eu acredito que você ande de carro hoje, né? Então, olha só, e a necessidade de você muitas vezes ter um veículo hoje, né? Então, olha a importância disso lá atrás, né? Um salto tecnológico daquela época. E também, olha só, galera, cada vez mais as pessoas, né, do campo, né, dos lugares do interior do Brasil, começaram a migrar para as capitais para atender o quê? As grandes indústrias que estavam se formando. Por quê? Porque naquela época uma pessoa que tinha uma visão revolucionária conseguia um empréstimo, né, e dava curso àquela ideia. E, na maioria das vezes, esses empreendedores, eles criaram grandes marcas, né? Enfim, conseguiram um bom posicionamento, principalmente financeiro, diante de uma ideia, né? Então, olha só, a gente quer convidar você que está acompanhando esse podcast para prestar atenção no momento que você está vivendo. E, da mesma forma, naquela época, não existia indústria. Então, as pessoas tinham que aprender indústria, né? Sobre a indústria, sobre os comportamentos, né, dentro de uma indústria, sobre o que fazer, sobre linhas de produção, gestão de pessoas. Enfim, ali, né, nesse começo, foi inventado uma série de, entre aspas, rodas, né? Uma série de facilidades
né? É claro que adaptado à necessidade contemporânea naquela época. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Se você está ouvindo esse podcast e você ainda não sabe o que fazer do digital, segue o nosso portal da Mindset Digital lá na web. Por quê? Porque lá você vai sempre estar atualizado com o que você pode ter, inclusive, de ideia para criar uma facilidade no mercado. Olha que interessante. Para que isso e como isso? Basta ler os artigos que são publicados no portal e você vai ter uma série de insights muito interessantes e muitas vezes inovadores. Você vai parar e pensar assim: nossa, mas eu acho que nunca ninguém pensou nisso. Mas como você vai chegar nessa conclusão? A partir do momento que você absorver conhecimento, né, do que está acontecendo exatamente nesse momento, da época que você vive hoje, da década de 20. Olha que coincidência. Coincidência, galera? Será que é coincidência? Não. Então, preste bastante atenção no que está acontecendo hoje, porque você pode ser o novo criador de uma nova profissão que ainda nem existe. E essas invenções novas, né, elas não precisam ser, por exemplo, como o Henry Ford, né, ele criou a linha de montagem, né, um padrão de montagem em série para sair ali aquele veículo, o Model T, né, que foi o primeiro veículo produzido em série. Então, olha só, ele teve esse insight, mas você não precisa ter esse tipo de insight, né? Claro que se você tiver, é melhor ainda, principalmente com as inteligências artificiais, com todas as tecnologias que nos permeiam, né? As tecnologias, entre aspas, contemporâneas, né? Que nos permeiam hoje. A partir do momento que você começa a observar isso, você pode sim inovar. Por exemplo, o Henry Ford ele pode ter criado a linha de produção, mas outras pessoas podem ter criado uma série de mecanismos lógicos para se operacionalizar, né, e gerir toda essa linha de produção. Olha só, pequenos produtores, por exemplo, eles iam lá e produziam um determinado tipo de componente e vendiam exclusivamente para essa linha de montagem. E claro, existiu um outro concorrente, foi nascendo novas indústrias e novas possibilidades. É da mesma forma que esse é o nosso convite para você olhar hoje. Isso mesmo, olhe hoje o que está acontecendo e, eventualmente, o que você poderia inovar. Não só, né, uma ideia primária, né, como eu dei o exemplo aqui, mas uma ideia que possa ajudar uma ideia primária. E isso pode se tornar um extraordinário negócio. E você não faz nem ideia disso. Beleza, galera? Continua ligado. Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!